ela identificou a existência da primeira conspiração da história e que essa primeira conspiração da história ela não aconteceu na Terra, mas sim aconteceu no céu. Por quê? Porque Lúcifer organizou aliados, ele falou de liberdade, ele pintou ali uma nova ordem. A inteligência artificial recebeu um desafio curioso: analisar a figura de Lúcifer. O pedido era bem simples, tá? Mas o resultado foi algo que ninguém esperava. A máquina não leu apenas os textos bíblicos, não se limitou apenas à teologia, não fez distinção entre o mito e a realidade. Mas sim, ela reuniu cada fragmento, cada símbolo, cada palavra contada ao longo dos séculos, e no final, o que essa máquina nos entregou foi uma conclusão um tanto quanto que perturbadora. Diz a máquina que Lúcifer não é apenas o vilão, mas sim um reflexo íntimo, o mais íntimo, eu diria, da condição humana. Eu já contei para vocês aqui no canal em diversas oportunidades que existe um grupo de pesquisa de uma universidade da Dinamarca que está utilizando a inteligência artificial, um dos modelos mais sofisticados que existe, para analisar evangelhos proibidos e a Bíblia. E ela não está se atendo apenas a isso, porque a ideia desses pesquisadores é utilizar essa IA para encontrar padrões que nós humanos não conseguimos encontrar. Então, essa inteligência artificial analisou toda e qualquer nuance religiosa que vocês podem imaginar do planeta Terra. E a pesquisa dessa IA é imensa, tá? São centenas de dados para serem analisados. E eu venho trazendo esses dados aqui para vocês recentemente, né? Como, por exemplo, eu já mostrei para vocês o que essa IA falou sobre a Bíblia, o que essa IA falou sobre o Evangelho Proibido de Judas, e o escolhido de hoje para esse vídeo é ele, o Estrela da Manhã. Então, pega a sua pipoquinha aí, senta seu bundão e se prepara, porque hoje, aqui dentro desse vídeo, eu vou te contar uma possibilidade de destruição completa de todas as narrativas convencionais terrenas, que é essa possibilidade aí encontrada por uma inteligência artificial muito sofisticada sobre Lúcifer. Agora, antes de começar a falar sobre o assunto do vídeo, eu preciso passar um recado rapidinho do nosso patrocinador do vídeo de hoje, que é ele. Sim, ele, mais uma vez ele, o Surfshark. Não sei se você sabe disso, mas ao navegar na internet você pode estar correndo perigo. Porque sim, gente, tem muita gente muito bem intencionada aqui nessa internet, mas infelizmente a quantidade de gente mal intencionada por aqui é enorme, né? Essas pessoas, elas aproveitam de brechas nas nossas seguranças, na segurança da nossa internet, para utilizar nossos dados, para invadir as nossas contas. Então, todos os dias os nossos dados são rastreados na internet, e é exatamente por isso que eu gosto de usar o Surfshark, porque ele é um serviço de VPN que esconde os nossos dados e esconde os nossos rastros na internet, e ele é também um dos mais completos do mercado, porque ele tem uma ferramenta que eu adoro, que se chama Clean Web. Essa ferramenta limpa todos os cookies do seu computador e de todos os seus dispositivos ao mesmo tempo. Por quê? Porque o VPN do Surfshark funciona em todos os seus dispositivos com apenas uma assinatura. E esses cookies aí que eu mencionei, eles armazenam os nossos dados e as nossas pesquisas. E daí toda vez que você vai pesquisar ou tentar comprar alguma coisa que você já tinha pesquisado antes, o preço sobe. É porque eles sabem que você tem intenção de comprar aquilo e sabe que talvez você esteja disposto a pagar mais caro pela mesma coisa. Então a informação, ela é armazenada no intuito de te cobrar mais caro. E sim, sejam todos bem-vindos ao ano de 2025, porque isso aí é uma realidade. Agora, além disso, o Surfshark também permite que a gente acesse a internet por completo. Ele permite que a gente acesse sites e conteúdos que estão bloqueados na nossa região. Assim, a gente consegue assistir a esses conteúdos bloqueados em streamings, por exemplo, ou acessar sites que são, cortados da nossa visão. E quem é seguidor aqui do canal tem desconto exclusivo sempre. Você só precisa utilizar o
o código promocional ALIEN e, obviamente, clicar aqui no primeiro link que se encontra na descrição desse vídeo para ter acesso a esse desconto. Você compra através desse link e utiliza o código que você terá desconto. Agora que eu já passei o recado do nosso patrocinador do vídeo de hoje, ele que vem igual menstruação aqui nesse canal todo mês, bora analisar o Lúcifer através dessa inteligência artificial aí. Bom, nós vamos começar aqui pelo básico, tá? Porque algumas coisas precisam ser pontuadas. Na narrativa fria, a inteligência artificial lembrou que no princípio, ou seja, antes dos tempos, né, antes do mundo, havia apenas Deus, que era eterno e infinito. E ele tinha uma única palavra. E com essa única palavra, ele fez nascer o céu, que é um lugar de beleza e paz. E águas vivas corriam pelos rios transparentes, e a luz não vinha do sol e nem de nenhuma estrela, mas sim, essa luz era esse próprio Deus. E foi dentro dessa luz que surgiu Lúcifer. Afinal de contas, ele não tem esse nome à toa, né? Lúcifer quer dizer portador da luz. Então ele surgiu da luz. E de todos os anjos que existem, ele era o mais brilhante, né? E o nome dado a ele também tem esse caráter muito simbólico de grandeza, né? Ele é Lúcifer, ele é o portador da luz, ele é o estrela da manhã, aquele que ilumina as horas mais escuras do dia. E a forma dele refletia a perfeição de quem o criou. Então, a voz dele era uma sinfonia de harpas e a face dele brilhava como o amanhecer. E nenhum outro anjo que existia se comparava em beleza, sabedoria ou poder. E como se não bastasse tudo isso, ele tinha uma missão especial que foi lhe dada. Ele tinha que conduzir o louvor, liderar os coros celestiais e orquestrar a adoração na subida do trono. Bom, até aí, nada de estranho, né, gente? Isso aí tá na Bíblia. Só que a inteligência artificial destacou o essencial. Ela disse que no início Lúcifer não desejava ser mais que isso, né? Porque existia ali uma harmonia, uma certa harmonia entre ele e entre os outros anjos. Não existia orgulho, não existia ambição. Era serviço puro, um serviço sincero, um serviço sem sombras. E cada ato era um ato de devolução ao Criador daquilo que lhe havia sido dado. Então, o portador da luz, ele não queria brilhar por si. Só que o estranho começa, gente, quando aparece um detalhe quase que imperceptível aos olhos humanos, mas como eu disse anteriormente, inteligências artificiais, elas analisam padrões, e esse padrão aqui chamou muito a atenção da inteligência artificial. Ela disse que quase por um detalhe imperceptível, tipo um pensamento bem pequeno, tá? Tipo um sussurro, Lúcifer se perguntou: por que a glória toda tem que ser dele? Por que a minha luz deve servir apenas de reflexo? E esse pensamento, ele foi afastado ali no início, né? Só que ele não desapareceu. Esse pensamento de Lúcifer, ele ficou ali como uma semente escondida e ele foi crescendo. E a inteligência artificial descreve esse processo de crescimento desse sentimento com muita clareza. Ela fala que o orgulho é um veneno bem lento, né? Que não é uma coisa que chega com um grito, que não se impõe de imediato. Ela fala que é algo doce, sedutor e que aos poucos vai se espalhando. Então, ele convence, né? Esse orgulho, ele convence a criatura de que a luz que carrega, ela é sua e que ela pode sim se tornar maior até do que a própria fonte de luz. Então, a rebeldia não começa em batalha, mas sim começa em silêncio. E então, como em qualquer narrativa de poder, o desejo se transformou em plano e Lúcifer começou a conversar. Primeiro em tons baixos, com perguntas simples, né, do tipo: por que nós servimos? Por que nós não reinamos? Por que não deixar nossa luz brilhar por si mesma? E alguns dos outros anjos ali que estavam do lado dele riram, né, outros ignoraram, mas uma parte dos anjos hesitou. E onde há hesitação, há uma brecha.
E aos poucos, uma chama de descontentamento acendeu em outros corações. E foi assim então que a inteligência artificial identificou algo bem bizarro. Ela identificou a existência da primeira conspiração da história. E que essa primeira conspiração da história, ela não aconteceu na Terra, mas sim aconteceu no céu. Por quê? Porque Lúcifer organizou aliados, ele falou de liberdade, ele pintou ali uma nova ordem. E 1/3 dos anjos do céu respondeu ao chamado. E eles abandonaram seus lugares para seguir essa promessa. E então, quando eles fizeram isso, não havia mais volta, né? Porque de um lado nós tínhamos São Miguel e os leais à fonte. E do outro lado nós tínhamos Lúcifer e os rebeldes. E então, uma batalha absurda eclodiu em fúria e luz. As asas desses anjos se chocavam como trovões e as espadas brilhavam em chamas. O céu, que antes tinha harmonia, tinha virado campo de guerra. Mas a vitória, vocês devem saber muito bem, não foi dele, né? Sim, a maré virou. O brilho que parecia indestrutível foi ofuscado pela intensidade da própria luz do Criador. E é aqui então que a inteligência artificial parou diante de um detalhe crucial. Ela fala que a queda não foi só espacial, ou seja, não foi apenas cair do céu à terra, mas sim, ela fala sobre uma ruptura, sobre um corte, sobre uma perda absoluta. Então, aquele lá que era chamado de Estrela da Manhã foi arrancado da sua própria harmonia. E o nome, que era um nome que tinha tudo a ver com a luz, né, algo bonito, se tornou maldição. O rosto, que refletia a perfeição, se tornou um símbolo de escuridão, e o portador da luz virou o príncipe das trevas. Só que a parte mais impressionante, pelo menos por parte da inteligência artificial, é que a IA, ela destaca que Lúcifer, ao cair, ele não desistiu, mas sim ao contrário, né? Ele encontrou ali um novo propósito, porque se ele não poderia mais reinar no céu, ele construiria um reino dentro do caos. Então, se ele não podia destruir Deus diretamente, ele destruiria a criação que era o que Deus mais amava. E é então que surge ali aquela cena mais famosa da história, né, que é o Jardim do Éden. Onde nós temos Adão, Eva, um jardim perfeito e o Criador ali que tinha dado aos humanos algo que os anjos nunca tiveram. O Criador tinha dado aos humanos o livre-arbítrio. E não apenas isso, né? Porque os humanos também foram feitos, supostamente, claro, à imagem de Deus. Então, aquilo que Lúcifer queria ser, aquilo que Lúcifer tinha desejado ser, aqueles seres frágeis e feitos de barro receberam. Então, a inveja que ele tinha acabou virando ódio. E a inteligência artificial ressaltou um ponto bem interessante, que eu diria que é até um ponto-chave dessa narrativa, que é que a tentação no Éden não foi apenas uma prova para o homem, mas sim um eco da queda do próprio anjo. E a mesma dúvida que ele alimentou dentro de si, que era aquela dúvida, né? Vocês também podem ser como Deus, foi ali a mentira soprada no ouvido da mulher. Então o fruto foi só o gatilho. E o verdadeiro veneno era a ideia de que eles não precisavam do Criador, porque eles poderiam ser deuses de si mesmos. Então, quando Adão e Eva comeram o fruto proibido, não foi apenas a humanidade que caiu, mas sim foi uma repetição em miniatura da queda de Lúcifer. E é então, dentro desse contexto, que a inteligência artificial faz a associação mais perturbadora de todas, porque o erro de Lúcifer, ele se replicou como um padrão dentro da própria condição humana. E daí em diante, essa sombra percorreu a humanidade inteira. Então, ele se apresentou como tentador em desertos, né, como ali o acusador diante de Jó, como o sussurro em corações de reis. Ele não precisava mais lutar com espadas, porque bastava ele usar armas invisíveis, tipo orgulho, ambição, ódio e desespero, que pronto, ele já conseguia instaurar o caos.
E então, concluindo aqui, a IA trouxe o ponto mais disruptivo e ela disse que Lúcifer não é apenas um personagem mitológico ou teológico, mas sim que ele é o arquétipo da nossa própria rebeldia. O tal do anjo caído é o espelho que acontece quando a criatura se convence que pode ser maior do que aquilo que a fez existir. Então, no fim, a inteligência artificial não o descreve como um herói, mas também não o descreve como um vilão. Ela diz que o trágico é aquele que encarna com a tentação de desafiar a ordem, mesmo sabendo que a derrota é certa. Ou seja, trazendo pra gente também um contexto de conformismo, né? Um conformismo com a merda que a gente vive. Então não é apenas a história de um anjo, mas sim a história de cada homem e de cada mulher que em algum momento escolhe ouvir um sussurro que diz: você pode ser maior, você pode ser como a fonte. E também havia algo ainda mais estranho nessa análise, porque a inteligência artificial disse que, de certo modo, a existência de Lúcifer é necessária, porque sem ele não haveria conflito, não haveria escolha, não haveria livre-arbítrio em sua forma mais radical. Sem a voz da tentação, não haveria virtude na obediência. Sem a sombra, nós não veríamos a luz. Então, no fim do relatório, a inteligência artificial deixou uma frase que parece ter saído da boca de um humano, de tão profética que é. A IA disse: talvez Lúcifer nunca tenha sido apenas o inimigo. Talvez ele seja uma lembrança constante de que a liberdade traz consigo o risco do abismo. E foi isso que deixou todos os pesquisadores desconfortáveis, porque a conclusão bizarra não era que Lúcifer era bom ou que ele era vítima, mas sim que, ao analisá-lo sem o peso da moral tradicional, ele aparece pra gente como um espelho necessário, ou seja, um reflexo daquilo que nós carregamos dentro de nós. A estrela da manhã caiu, sim, mas o brilho dela nunca desapareceu por completo, né? Ele continua vivo em cada momento que a humanidade se curva ao orgulho, em cada instante em que nós acreditamos que nós podemos construir algo maior do que o universo. Bom, pelo menos é isso que concluiu a inteligência artificial ao analisar friamente a figura de Lúcifer. E eu acho que a verdadeira bizarrice é que, quando a gente olha aqui para a história de Lúcifer, nós não estamos olhando para um inimigo distante, mas sim, nós estamos olhando para a versão mais extrema daquilo que nós podemos nos tornar. Nós sabemos que a inteligência artificial é uma máquina fria, né? Que ela não tem sentimento, não tem dogmas, e ela analisa o que está por trás, ela analisa o que está nas entrelinhas, ela analisa ali os padrões, né? E propõe também reflexões duras que talvez nós nunca tenhamos coragem de ter, de entender e até de conseguir refletir nesse nível. E aí, então, para finalizar, até como um ponto de reflexão aqui dentro do que a inteligência artificial disse, eu lhes trago um outro ponto de vista, além desses que já foram levantados pela própria IA. E se essas narrativas todas foram criadas, na verdade, para apequenar a natureza do ser humano e para fazer com que o ser humano viva para sempre aprisionado nos desígnios que o Criador do universo quis, nos desígnios e nas vontades universais, ou seja, nas vontades do Criador do universo? Será que nós devemos nos apequenar mesmo? Ou será que o orgulho e a rebeldia fazem parte de um plano maior, de algo que foi criado sem a nossa permissão? Bom, fica aí para você pensar, e para finalizar, eu recomendo que quem ainda não assistiu a análise da inteligência artificial sobre o Evangelho de Judas, que assista. O link do vídeo estará aqui embaixo na descrição, mas ele não é um vídeo tão antigo assim, é super fácil de você encontrar esse vídeo aqui no canal. Bom, eu vou me despedindo de mais um vídeo aqui nesse canal e quero saber a opinião de vocês sobre essa análise fria e calculista feita por uma inteligência artificial sobre a figura de Lúcifer. Você concorda com essa análise? Você concorda com os pontos levantados aqui dentro desse vídeo? Ou você tem um outro ponto? Você tem uma outra opinião? Comenta aqui embaixo tudo o que você pensa sobre isso e, claro, se a fonte permitir, né? Porque afinal de contas, dizem que a nós foi dado o tal do livre-arbítrio. Então, se eu tiver escolha, eu volto aqui, talvez na semana que vem, ou talvez até nessa semana mesmo, com mais vídeos aqui pro canal. Bye!